Sejam bem-vindos novamente ao Bora Up Podcast. Aqui é um caminhão, não, é um avião de informações e de conhecimento na área do empreendedorismo e do desenvolvimento. Seja bem-vindo, vem com a gente. Eu sou o Frank Borges, sou da LCK Uniformes e Camiseta. Sou o seu mestre da uniformização. E com o meu lado aqui... Fala, meu garoto, Frank Borges. Rapaz, que saudade desse cantinho, dessa cadeira. Pessoal, uma satisfação imensa recebê-los novamente na Casa do Empreendedorismo. Falar igual a Dial aí, ó. A Casa do Diálogo. Um lugar em que a gente troca informação, bate-papo. Gostou? Gostei, meu príncipe. É isso aí. Meu nome é Diogo Crispim, sou Crispiar, o príncipe da inteligência artificial. Descomplico para você toda a área de inteligência artificial, o que tá te embananando aí. Me segue lá no Insta que você vai ter a vida descomplicada. E, rapaz, hoje tem um cara que eu gosto demais. Pensa. Nós vamos ter uma satisfação imensa de ouvir a história dele. E detalhe, inteligência artificial não morde, pelo contrário, ela te ajuda, esse cara que saca tudo. E conosco nessa nave, o cara... Jonas Naves, Jonas Naves. Alô! O nosso piloto. Alô, mundo, tudo bem com vocês? Obrigado a todos vocês por estarem aqui com a gente. Esse dia fantástico. De falar, eu sonhei com esse dia de entrevistar esse cara, porque quanto mais o cara quanto mais ele tem, mais ele é humilde. Uma pessoa que onde você vê, onde você encontra, ele tá sempre feliz, está sempre te cumprimentando, conversando com todo mundo. Gosto demais. É um cara que estudou na Alemanha. Que é isso? Ô, Frank Borges, conta para nós. Jonas Naves, coordenador de expansão do BNI e diretor diretor comercial, diretor de expansão do melhor e maior podcast do Brasil, empresarial e corporativo. Nós estamos todos os dias trazendo muitas informações, muito aprendizado para muito empreendedor por aí. Frank Borges, quem nós temos hoje como convidado especial? Cara, ele é importado, né? Importado? É um cara que fez doutorado lá na cidade, lá no país, né? Onde os pintinhos falam Piovski. Oh! Pensa que... É outra história. Lá é outro nível. Patamar. E sabe quando a gente fala de empreendedorismo, doutor? Nos enche de orgulho te acompanhar, porque querendo ou não, ele é um dos primeiros a participar desse movimento nosso, que é o Bora Up, né? Ele já teve nessa bancada aqui com a gente. Eu não tinha nem nascido aqui ainda. E o mais interessante, que você falou uma palavra aí, que ela é fundamental, e o pessoal, a gente até debateu ela aqui, né? Que é humildade. E a humildade não é fazer voto de pobreza. A humildade é saber ouvir, aprender e, principalmente, transbordar o conhecimento, repassar, treinar, capacitar as pessoas que estão ao seu lado. Conosco aqui nessa bancada, ele, que é um multiempresário, mentor, palestrante, deixa eu respirar, né? Doutor em ciência política, formado na Alemanha, casado, escritor de 2 livros, tem 3 em andamento. Tem um no forno. Tem 3, né? Seja bem-vindo, doutor Josimar, a essa bancada novamente. É toda sua, fique à vontade. Olá, pessoal. Olá, Frank, Diogo, Crispia. Obrigado, Jonas, mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui no Bora Up. E eu me lembro que há mais ou menos um ano e meio atrás, eu estive aqui. Bem quando o projeto Bora Up estava nascendo, estava engatinhando, né? Engatinhando, estava um embrião. Eu lembro que era os primeiros 12 meses do projeto Bora Up, e foi um projeto de um podcast que só tem crescido nos últimos anos, né? Nos últimos meses. Aqui sentam grandes empreendedores, grandes nomes do empresariado goiano, e tem se tornado uma referência em visibilidade, em diálogo, aqui no cenário da região centro-oeste brasileira. E por isso é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite. Olha para o senhor ver, o senhor veio aqui e depois disso agora o Bora Up já está no Sul. Um abraço para a galera do Sul, TV Tubarão, TV Mais, né? Estamos lá no pessoal canal. Que tá no Spotify, pessoal do YouTube, ou seja, você veio só para trazer alegria e crescimento. Onde você passa, Josimar, é isso que acontece mesmo, né, Frank? Esse é o meu propósito de vida, né? Transbordar e gerar impacto
transformação positiva na vida das pessoas. Então, quando você gera um impacto positivo em que você muda, nem que seja algo pequeno, um detalhe na vida de uma pessoa, tanto de forma pessoal quanto profissional, você gera positividade. Então, isso é energia positiva. Então, você está cumprindo o seu propósito enquanto pessoa aqui nesse mundo. Eu penso dessa forma. Que legal, gente. E como nem tudo são flores, né? Na vida do empreendedorismo, na nossa vida, no nosso crescimento, principalmente na nossa evolução, doutor. Aí agora a gente quer iniciar esse programa, esse bate-papo, esse troca de conhecimento e de ensinamento. Você pode ter certeza que vai ser muito ensinamento aqui hoje. Nós aprendemos muito, né? A gente aprende muito com as pessoas, porque pessoas precisam de pessoas. Exato. Então, já com esse conhecimento todo, vamos para o nosso momento inicial, que é o Bora Up Repórter. Nós queremos saber de onde veio, o que faz, o que come, onde viveu o Dr. Josimar, a sua infância, qual foi o contato com o empreendedorismo. Faz essa jornada para nós aí. Como é que era a infância na Alemanha, né? Alemanha? Naquela neve. A primeira coisa que eu posso dizer, o que eu como, eu estou num momento assim muito natural. Tenho passado por um processo de educação alimentar. Uau. E Uau, mais né? frutas, mais legumes, comida saudável. Então isso tem me ajudado bastante para a vida enquanto pessoa e principalmente enquanto profissional. Então cuidar da saúde, essa dica vale para vocês e para a nossa audiência. É o primeiro passo para o sucesso. Olha só. Então isso é muito importante. E a minha infância ela não foi na Alemanha. Eu morei na Alemanha. Eu morei na Alemanha entre 2011 e 2012, foram 2 anos. Eu fui convertido de estudo, né? Então eu tinha, deixa eu me lembrar aqui, eu acho que 21 ou 22 anos à época. E sou goianiense, nasci em Goiânia, cresci aqui, sou filho do Jovino, filho da Nair. Com muito orgulho, eu estudei em escola pública. Fiz o ensino fundamental, o ensino médio, na Escola Benedito Lucimar, Rescate da Silva, na região oeste de Goiânia. Depois eu fui para o UFG, cursei Ciências Sociais, mais uma vez, escola pública, né? Depois eu fui para a Alemanha. Lá era uma PUC, como essa que nós temos aqui, a Pontifícia Universidade Católica de Eichstätt. Contudo, tinha uma bolsa do governo brasileiro em parceria com o governo federal alemão. Então, esse sou eu. Desde criança, eu gosto de servir. Eu penso que nós viemos aqui no mundo para servir, fazer a diferença, ajudar o próximo. Então, essa filosofia, esse estilo de vida está presente na minha vida desde quando eu era criança. Eu aprendi isso com os meus pais, com a minha família. E, de certo modo, todo esse posicionamento, ou seja, nós, enquanto crianças, somos moldados, né, pela família, sociedade. Isso transborda hoje no meu trabalho, nas minhas empresas. Se vocês perceberem, tanto a Criativa Consultoria, que nós trabalhamos com projetos, quanto as outras empresas também, nós pensamos no desenvolvimento social. E que não são poucas, viu, gente? O desenvolvimento social ele é muito importante, em que você apresenta e dá oportunidade de crescimento para as pessoas. Então, quando você pensa no outro, e aqui eu não estou falando em assistencialismo, não é esse o nosso foco. Né? Quando você fala de assistencialismo, você está oferecendo ali uma ajuda, um alimento. É importante. A filantropia é importante. Eu não estou dizendo aqui, pessoal, para vocês não ajudarem o próximo. Continue ajudando dentro do que vocês podem. Contudo, quando você oferece o desenvolvimento social, você oferece oportunidades de aquela pessoa conquistar algo. Então é aquela famosa frase: nós não entregamos o peixe, mas sim oferecemos a vara para a pessoa pescar. Então, assim, esse é o procedimento, é isso que eu penso. Quando a gente trabalha levando desenvolvimento para a vida da pessoa, na profissão, no empreendedorismo, que como consequência isso vai melhorar a qualidade de vida da sua família, você está contribuindo com o outro, está contribuindo com a sociedade. Então, o que acontece? Deus te abençoa. Você consegue alcançar outros níveis, você consegue alcançar outros ambientes. A sua ambiência cresce. Então, quanto mais você consegue impactar pessoas, mais o seu resultado ele cresce. Doutor, e aí aproveitando sobre isso com relação a esse impacto, e a gente usa essa entrevista também para poder influenciar positivamente, né? Como é que você
Qual foi seu primeiro emprego? Como é que começou a sua carreira profissional? Você chegou a vender picolé? Não, você sempre estudou? Como é que foi o início do Dr. Josmar? Bom, vamos lá. Eu sempre tive a oportunidade de estudar. Uhum. Então, assim, enquanto criança, adolescente, eu não passei por aquela fase que muitas pessoas já passaram de ir para o comércio e comercializar alguma coisa. Não, o meu primeiro emprego, ele foi um processo seletivo que eu fiz quando eu tinha 19 para 20 anos para a Escola Legislativa da Assembleia Legislativa de Goiás. Hoje existe um acervo da TV Alego, que é a emissora de TV oficial da Assembleia Legislativa, e eu fui responsável pela construção desse acervo, na verdade, não construção e também recuperação e organização dessas informações. Esse foi meu primeiro emprego. Eu estive lá por 1 ano. Foi uma experiência incrível em que eu consegui fazer parte da reconstrução e da organização da história do Legislativo Goiano. Então, foi uma experiência incrível em que eu consegui buscar informações com parlamentares antigos, com pessoas antigas do estado de Goiás, sistematizei, entreguei tudo isso formatado e organizado, e aí os repórteres, jornalistas da TV Assembleia, fizeram entrevistas e construíram esse acervo da memória do Legislativo Goiano. Eternizaram, então. Exatamente, eternizaram. Isso era que época? Qual a sua idade? Essa experiência ela foi um pouco antes de eu ir para a Alemanha. Eu tinha mais ou menos 19, 20 anos. Era o ano de 2009, 2008 para 2009. Era um bebê. E esse foi meu primeiro emprego. Inclusive até hoje, acho que há uns 2 meses atrás, eu me deparei com o meu contrato. Era um contrato que à época era uma gestão feita com o IEL. Digamos que era um estágio, contudo não era um estágio com uma bolsa mínima, era uma bolsa razoável, porque eu tinha uma dedicação exclusiva, eu já estava no curso superior, então foi muito bacana a Fazer experiência. Ciências Sociais? A época eu era aluno de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Incrível isso, hein? E o que foi essa jornada de ir para a Alemanha? Como é que veio essa decisão, essa ideia, essa oportunidade, vamos dizer assim? Eu acredito que todos nós somos seres de constante transformação. E a época eu encontrei um processo seletivo da Universidade de Eichstätt, na Alemanha. E aí tinham lá as universidades brasileiras que tinham parceria, que os alunos estavam elegíveis para participar do processo seletivo. Então o que acontece? Eu me inscrevi e eu me preparei. Foram 9 meses intensos de muita preparação e fui aprovado no processo seletivo. Quando você fala 9 meses intensos, estudando mesmo? Estudo, organização. Eu não falava alemão. Eu não falava nem bom dia em alemão na época. Então eu precisei me preparar. Estava concorrendo com candidatos de todo o Brasil e fui aprovado, inclusive, em primeiro lugar. E por que eu digo isso? É para vocês perceberem quanto é importante o poder da transformação de uma pessoa. Sou goiano, filho de goianos, filho único à época, criado embaixo da asa da família. Não tinha saído do Brasil à época, eu só conhecia alguns estados, São Paulo, Minas, Paraná. Então, morava com os pais, tive a oportunidade de ir para fora do Brasil por motivos de estudo. Então, eu costumo dizer que eu cresci enquanto profissional durante o período que eu morei na Alemanha. Contudo, o meu maior crescimento, ele não foi o profissional, ele foi o pessoal. Por quê? Eu aprendi a ver o meu país com outro olhar e consegui me ver também com outra visão. E a época, o ano era 2011, 2010, a gente não tinha tanta tecnologia. Existia tecnologia, mas não tão avançada quanto a que temos hoje. Então a conexão naquela época a comunicação era por Skype, e-mail. A época não existia redes sociais tão consolidadas como temos hoje, então era uma comunicação mais restrita. Porém, já avançada se comparada com os anos 90 e 80, em que era carta. Eram 3 meses para chegar uma carta no Brasil e depois 3 meses para você ter uma resposta. A internet foi no ano de 2000, né? Exatamente, ela se popularizou nos anos 2000.
E uma pergunta sobre isso aí. Quando você disse que era filho único, voltado para estudar, seus pais eram protetores? Aquele que, como o filho é único, é protetor de criar uma bolha, falar que aqui não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vai ficar comigo, eu vou cuidar. Tinha esse tipo de proteção? Essa proteção é de qualquer família que tem filho único, então é natural. O que vai mudar é o perfil em que aquele filho único ele identifica e entende com relação à sociedade. Assim, agora eu estou falando não só como filho único, mas eu estou falando como cientista social. Eu tinha, naquela época, maturidade e sabedoria de saber o que é certo, o que é errado. Entende? Então foi uma oportunidade incrível, a minha família me apoiou, obviamente com alguma preocupação, né? A gente não conhecia, não tinha informações tão tecnológicas como temos hoje, né? Não tinha acesso, né? Contato, né? Igual tem hoje, fácil. Exatamente. Fazer uma call, fazer né? uma chamada de vídeo. Hoje a gente faz uma chamada de vídeo em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Naquela época, não. Chamada de vídeo eu não fiz nenhuma. Não tínhamos tecnologia. A gente utilizava o Skype para chamada por telefônica. Hoje não. Hoje você faz uma chamada de vídeo via WhatsApp. Onde tem uma internet, um Wi-Fi, o trem vai embora. Exatamente. Então foi muito interessante. Foi um momento em que eu consegui crescer enquanto pessoa e crescer enquanto profissional. E isso é muito interessante porque eu fiz essa pergunta, você tinha essa redoma em volta de você. Uhum. Porque tem-se o tabu, né, que nós temos um barãozinho aqui do lado também, que filhos patricinhos, vamos dizer assim, né, que é os patrícios, né, que vêm de família com poder melhor, que tem condições melhores, oferece estudos melhores, cria-se uma superproteção onde cria um comodismo da pessoa, ou seja, dos filhos, né, não ter interesse em evoluir. De que forma que eu digo? Intelectualmente falando e principalmente profissionalmente. E a curiosidade é essa, que isso já surgiu de você, né? Veio de dentro para fora e teve o apoio dos pais de quê? De ir para outro país, cara. Hoje é mais fácil falar que vai para outro país. Mas na época, 2009, 2007... 2009, as fronteiras não eram tão claras como existem hoje. Hoje nós temos uma fronteira que ela existe de forma geográfica, de forma política. Contudo, a gente consegue romper barreiras através de uma comunicação mais clara. Doutor, mas essa adaptação, desculpa, eu fiquei até curioso. Chegou só alemão? O povo da Alemanha só fala alemão? Frank, só alemão. Desde que eles nascem. Eu me mudei para uma cidade do interior da Alemanha, no sul da Baviera, muito tradicional. Totalmente, assim, vamos dizer, o interior goiano. Aquele interior goiano tranquilo, pacato, bem longínquo, era a cidade que eu vivia. Então era alemão. Já nas grandes metrópoles, como Berlim, Frankfurt, você fala inglês, você consegue se virar com inglês. Na cidade que eu morei, não, mas era uma cidade predominantemente universitária, então tinha toda uma cultura, toda uma estrutura. Mas foi muito bacana, porque eu consegui aprender um novo idioma, vivenciando o cotidiano, na prática. Então, aprendi um novo idioma, conheci 27 países em viagens quando eu tinha feriado ou férias. Foi muito bom. E, acima de tudo, eu consegui perceber que eu estava no caminho certo com relação à minha profissão, ciência política. Contudo, eu percebi que só ciência política eu ia ficar um pouco travado e com o campo de trabalho reduzido. Por quê? O profissional formado em ciência política, ou ele é professor universitário, ou ele é pesquisador de algum órgão de governo. A grande maioria deles. Então eu percebi que eu precisava inovar. E como é que veio essa inovação? Conciliando ciência política, marketing e comunicação. Essa foi, inclusive, a minha especialização lá na Universidade de Eichstätt, na Alemanha. Eu tenho o título de cientista político com aplicação, fazendo a tradução para o português, com aplicação em marketing e comunicação. E eu voltei para o Brasil com essa formação. Por exemplo, aqui no Brasil a gente se forma em direito, ou em pedagogia, ou em administração pública. Lá não, a gente concilia. Você se forma em geografia e turismo, você se forma em pedagogia e história, por exemplo. Eu escolhi ciência política, marketing e comunicação. Por quê?
para quando eu voltasse para o Brasil, eu tivesse um amplo campo de trabalho maior. Então, isso me permitiu melhorar a estratégia de comunicação. Não estou falando apenas da comunicação minha com o outro, mas no meu campo de trabalho, que era a consultoria eleitoral à época e também a gestão empresarial. E o marketing, afinal, todos nós somos vendedores de nós mesmos. Então, o marketing é fundamental. E foi aí que nasceu a Criativa ou ainda não? Ainda não. À época, eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil com o objetivo de continuar os meus estudos em ciência política. Pegando esse gancho aí, já dentro dessa formação na Alemanha, cabe uma pergunta aí. Lá você já tinha essa noção, porque hoje você tem a noção de comunicação como e tão importante ela é, né? Que quem comunica melhor, vende melhor. Quem se comunica, se tem poder de persuasão, melhor. Quem se comunica, vende mais. Quem se comunica, tem mais acesso. Quem se comunica, consegue mais atenção. Olha só, falei 5 itens aqui, só na área de comunicação. Ou seja, lá você conseguiu ter essa visão? Porque hoje eu tenho certeza, você tem essa consciência de que comunicação ela é fundamental. Hoje eu tenho essa clareza. À época, em 2010, 2011, eu consegui perceber que esses itens que você citou eram importantes no atendimento ao meu cliente. Obviamente, na minha vida pessoal e profissional, eu percebi sim que eram fundamentais. O que eu vim fazendo de lá para cá? Melhorando e aperfeiçoando as estratégias e ferramentas de comunicação. Então, de lá para cá, eu vim fazendo toda essa mudança. E a história eu não vou dizer nem da Criativa Consultoria, eu vou dizer da minha experiência como empresário, como empreendedor. Ela é muito engraçada, porque como eu morava na Alemanha na época, e voltei para o Brasil logo na sequência, eu decidi ir para a universidade, eu decidi aplicar uma candidatura para seleção de mestrado na Universidade de Brasília. Então ali eu fui concorrer a um processo seletivo na Universidade de Brasília. Mais uma vez, né? Mas não, eu só concorri uma vez, que foi a ocasião em que eu fui aprovado. Na Alemanha foi o título de especialização. E aí, como eu estava um pouco fora do Brasil, o que aconteceu? Eu percebi que a minha carteira de motorista estava vencida. E aí eu comentei com um amigo meu enquanto eu estava organizando uns documentos ainda na Universidade Federal, lá naquele ambiente. Eu fui pegar alguns documentos que eu precisava para... Era o meu diploma histórico de escolar. E eu comentei com ele, olha, eu preciso ir para Brasília e eu não posso ir dirigindo. Você pode dirigir o carro para mim? E ele, muito solícito, aceitou. E fomos para Brasília no dia seguinte. E aí, em todo o processo, todo o momento da viagem, ele me apresentou uma sugestão de a gente desenvolver uma empresa de consultoria. Eu achei muito legal. E aí nós fizemos essa empresa. Essa empresa ela existiu em 2012. Só que ela teve uma trajetória que eu chamo de meteórica. Nós éramos 4 amigos, 4 sócios. Nós tínhamos 4 cabeças pensantes, porém 8 mãos trabalhando. Mas o pensamento era totalmente diferente. Cada um tinha uma visão, como nós aqui sentados diante dessa bancada. Era muito bom, mas ao mesmo tempo era muito complicado, porque cada um tinha a sua vida, cada um tinha a sua experiência. A empresa ela teve muito sucesso no ano de 2012 e no ano de 2013, contudo ela foi perdendo mercado, porque infelizmente um dos sócios faleceu em um acidente de carro, enquanto voltava de viagem do interior de Goiás, no atendimento a um cliente. Eu, já aluno da Universidade de Brasília, morava em Brasília, então eu era o profissional responsável, era o sócio responsável por cuidar da relação governamental. E, Frank, naquela época eu fazia network sem saber que eu estava fazendo network. Já estava contigo, já estava exatamente. O que eu desenvolvi? Eu desenvolvi um bom relacionamento com servidores do governo federal. Não os comissionados ou ministros ou secretários, porque eu sabia que esses aí mudavam de 4 em 4 anos. Mas são aquele servidor efetivo, estatutário, que está ali recebendo um salário e está satisfeito. E o que ele quer em troca? Ele quer que a política pública aconteça. Simples, então são contatos que eu levo até hoje. E é aquilo que o network fala. Não é quantas pessoas você conhece, mas sim quanto as pessoas conhecem você. Nossa, e aqui eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade.
Pega essa dica e leva para a vida. Uau, essa foi violenta. Então, essa empresa, ela existiu até o ano de 2014. Chamava-se Ethos Consultoria. Ethos de ética em latim. E a gente trabalhou muito com essa empresa. Só que aí chegou um momento que não fez mais sentido. E eu sempre falo que, às vezes, você desmontar uma operação de alguma empresa é melhor do que você deixar um atendimento ruim para o cliente, claro, ou chegar um momento de uma falência, dívidas. Então, essa foi minha primeira experiência como empreendedor. E uma preocupação. E uma preocupação também. Nós encerramos toda a operação, não deixamos nenhuma dívida financeira, nenhuma questão trabalhista a resolver, então a gente encerrou todos os atendimentos. E esse CNPJ ainda existe. Um dos sócios se tornou advogado e ele é advogado em Goiânia e tem a sua sociedade advocatícia sobre esse mesmo CNPJ, obviamente com uma razão social diferente. E olha só como que isso valida o que ele firmou no início, né? Sim. Que é servir. Tá vendo, Jonas, meu príncipe da IA, que o Dr. Josimar falou que um dos segredos ou um dos sucessos, um dos pilares de ter uma evolução de qualidade é servir. Sim. E ele acabou de falar que fechar uma empresa com medo de ter risco, de dar prejuízo para alguém, de lesar ou até trabalhista, isso é servir. Sim. É preocupar com o próximo. E olha para você ver, o nome da empresa, Ethos, ética. De ética. Ou seja, fez jus ao nome. É um profissional extremamente ético e trabalhando no meio político. Eu acho fantástico isso. Isso é um diferencial, né, doutor? Exatamente. E aí, em 2014, eu ainda morava em Brasília e eu fiquei naquela expectativa. E aí, éramos 4 sócios, um faleceu, os outros 3 ficaram remanescentes, um se tornou advogado. E aí eu falei para um dos amigos só assim, a gente vai continuar ou não? Aí ficou naquela, vai ou não vai? Não foi. Contudo, alguns clientes... Coisas que acontecem na vida, né? Contudo, alguns clientes, eles faziam questão do meu atendimento. Então, eu continuei atendendo alguns clientes já no ano de 2015. Porque no ano de 2014, naquela expectativa de reposicionar uma nova empresa ou não, acabou que eu foquei muito na consultoria eleitoral. Na época eu trabalhei em uma campanha para governador do Distrito Federal, campanha essa que teve sucesso, o candidato foi eleito. Tive participação também em uma campanha presidencial por mais ou menos 6 a 8 semanas. Contudo, ela se encerrou devido ao candidato ter sofrido um acidente aéreo à época e a campanha não ter ido adiante. E em 2015 eu voltei para Goiânia. Como filho único, minha mãe estava muito doente, eu morava sozinho em Brasília, ela sozinho em Goiânia, voltei para cá. E aí me reposicionei no mercado de consultoria em Goiás. Foi aí que nasceu a Criativa Consultoria. É um nome que fui eu que desenvolvi. Fiquei 2 anos pensando, entre 2013 até 2014, nesse novo posicionamento, nesse novo brand, obviamente apenas do nome, né? A época a gente começou com uma logomarca que eu mesmo desenvolvi no Paint, e tinha que ser Paint porque eu não sei nada de CorelDRAW. A época eu não sabia nada de PowerPoint. E não existia outros softwares gratuitos que tinham toda essa tecnologia. Então, desenvolvi eu mesmo e foi super legal, porque a gente conquistou e reconquistou alguns clientes e um novo posicionamento no mercado. A gente começou atendendo só prefeituras e terceiro setor, sempre na área de projetos, captação de recursos. Sou muito conhecido principalmente na área de projetos. Não era meu propósito, mas no ano de 2017, 2018, nós da Criativa Consultoria fomos reconhecidos pelo governo federal como a melhor empresa referência na área de gestão de projetos e parcerias com o governo federal. E foi algo que a gente não planejou. Eu não planejei. Quando você fala em maior, você está falando em quantidade de tamanho de empresa e quantitativo de funcionários. E nós somos considerados a melhor referência, ou seja, a que tinha mais projetos ativos no governo e a que mais tinha projetos com qualidade, aprovados em execução e com excelente prestação de contas.
E sabe qual que foi legal, Frank, Crispim e Jonas? Muitas vezes a pessoa, ela espera que, imagina, aliás, que o curso de administração ou algum curso de formação na área de gestão empresarial é o grande diferencial. Mas não. Eu sou formado em ciências sociais, sou formado em ciência política, tenho especialização na área de comunicação, marketing, mas eu aprendi a ser empresário na prática. Então, eu me considero como um verdadeiro empresário da vida real. Por quê? Porque eu aprendi a gestão... lugar nenhum nos ensina isso, né? Exatamente, eu aprendi a gestão na prática, por erros e acertos. Olha só que maravilha. Na escola da vida. É a escola da vida, a escola da vida. Então, lá em 2015, quando a Criativa Consultoria surgiu, eu não vou dizer que ela surgiu do nada, porque eu tinha uma experiência enquanto consultor. Primeiro que veio da Etis Consultoria, e depois que eu atendi uma meia dúzia de clientes como consultor pessoa física, ser um CNPJ oficialmente aberto. Então, essa experiência foi satisfatória. Sim. Então, hoje, o que nós fazemos? Nós estamos atuando bastante também na gestão empresarial. Porque como que eu fiquei conhecido na administração pública, nas prefeituras aqui de Goiás? Eu não inventei nada, eu não reinventei a roda. Eu apenas peguei ferramentas da administração privada que já existiam. Então, método SMART, análise SWOT, aquela planilha 5W2H, e apliquei na administração pública. Uau, que legal. Aplicado à captação de recursos. E aí a gente conseguiu desenvolver inúmeros cases de sucesso pelo interior. Ou seja, eu utilizei de ferramentas que já existiam e apliquei na administração pública. E isso deu muito certo. E aí, quando os municípios começavam a se desenvolver, havia uma estatística, essa estatística interna nossa, em que havia um crescimento de aproximadamente 1.500% na captação de recursos. Isso 1.500% antes da nossa consultoria e depois. É um número avassalador. Sim, por quê? Eu consigo explicar. Um município ou uma instituição terceiro setor é como uma empresa. Ele tem receita e despesa. O que muda? Nas nossas empresas privadas a gente distribui o lucro. Esse dinheiro é nosso. Tanto no município quanto no terceiro setor, não. O prefeito, ele não absorve aquele superávit como lucro. Ele reinveste em projetos de política pública. Sim. E vamos lá. Na empresa nós temos que ter um departamento comercial e buscar os clientes. Justamente. Na prefeitura você não busca clientes. Na prefeitura você busca recursos, governo do estado, governo federal. E onde está esse dinheiro? Ele está lá. Disponível. Se você busca, se você pede, o dinheiro vem. Se você não pede, o dinheiro não vem. Fica lá. E qual que é a ferramenta, o instrumento? Um projeto. Então, tem que ser apresentado um projeto. E até 2007, esse dinheiro vinha de forma direta, sem necessidade de projetos. De 2007 em diante, com a implantação do sistema de convênios do governo federal, esse dinheiro ele vem mediante a apresentação de bons projetos e aprovação desse projeto. Olha que maravilha. Hoje é algo que está muito conhecido no Brasil, mas na época nós fomos a quarta empresa, a Criativa Consultoria foi a quarta empresa do Brasil e a primeira de Goiás a cuidar de projetos de convênios com o governo federal e o governo estadual. Então a Criativa, ela faz exatamente o quê? Deixa para nós bem claro aí para o nosso telespectador. Hoje nós estamos em um processo de reposicionamento, certo. Já há 2 anos. Nós trabalhamos além da consultoria municipal e consultoria do terceiro setor, que já é bem consolidada há 10 anos, nós estamos trabalhando com gestão estratégica e desenvolvimento empresarial. O que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com a alta performance do empresário. Então, ou do gestor público. Ou do gestor público também. Então, a gente trabalha com alta performance para resultados. Como? Estratégias, posicionamento, organização da agenda. E essa organização da agenda, ela é muito importante. Quantos vocês já, talvez até entrevistaram pessoas aqui, ou conhecem na vida, no cotidiano, que é aquele empresário cansado, sufocado, sem tempo para a família, não vê o filho crescer, não aproveita a vida, não desfruta da sua casa. Mas você já me conhecia?
Você tá vendendo para mim? Esse é o meu público-alvo hoje. E é uma grande maioria, se não for o total, Sim, dos empresariados hoje. exatamente. E como tudo na minha vida, eu não busquei essa informação, eu não aprendi isso no livro. Obviamente eu li, eu busquei conhecimento, eu busquei experiência de outros intelectuais. Mas o que acontece? Eu construo um produto, eu construí esse produto, essa solução a partir da minha experiência. E eu tenho um motivo. A minha família, minha esposa, minha mãe, principalmente a minha mãe, que ela é a pessoa mais importante na minha vida. Minha mãe, ela teve a oportunidade de estudar até a 4ª série, na década de 60, no Brasil. De uma família do interior de Goiás. Não tinha oportunidade de estudo na época. Depois ela não teve oportunidade, também não quis. E ela é uma pessoa muito bacana. E eu tive a oportunidade de chegar até onde eu cheguei, como a gente conversou aqui agora. Então a minha motivação não é por dinheiro. Eu trabalho não é por resultado financeiro, por status, por posicionamento social. Esse é o meu motivo. Eu faço quando eu vejo a minha mãe, eu imagino quantas mães. Minha mãe se chama Anair. Quantas Anaírs já existem na vida? Quantos Josimar? Também. Muitos, inúmeros. E eu não tive a oportunidade de conviver com ela em uma fase da minha vida. Porque eu morava em Brasília, e antes disso eu morava na Alemanha, e até mesmo hoje. Então, com a minha dor, eu desenvolvi essa solução, em que eu ajudo empresários a terem um equilíbrio entre a vida corporativa e a vida pessoal. Não adianta nada você trabalhar e morar e comprar uma casa, ver uma casa de milhões de reais, andar em um carro de uma centena de reais e não ver seus filhos crescerem, e não conviver com sua esposa, e não visitar seus pais com frequência, não conversar com sua família. É exatamente isso. E eu precisei ter 4 empresas, construir 4 empresas, alcançar alta performance profissional para perceber isso, que a verdadeira riqueza não é o seu faturamento. A verdadeira riqueza é o momento que você passa com a sua família. É a convivência com a sua família. Muito bom. Doutor, então é possível ter 4, 10 empresas e ainda assim ter vida pessoal, ter um equilíbrio, ir numa academia, ter um tempo para mim, para minha família. Como é que isso aí acontece na prática? Exatamente, você precisa ter um equilíbrio. Você pode ter até 12, 10, 15, 20 empresas. Você precisa ter gestão. E aí existem ferramentas e estratégias que você consegue aplicar na sua gestão. Aí primeiro você tem que aprender a delegar, você tem que aprender a falar não, analisar o que é importante e urgente para aquele momento, que você pode contratar uma pessoa para fazer. A grande maioria dos empresários, eles se perdem no processo. Primeiro porque não tem processo. Eu não sou especialista do processo, em processo operacional. Isso. Mas eu consigo trabalhar a estratégia para a clareza do empresário, de modo que ele consiga estabelecer e construir esse processo operacional padrão, processo financeiro. Eu já tive situações em que as empresas faturavam alguns milhões de reais, para mim estava tudo bem, mas quando a gente foi olhar no final do exercício financeiro, no final do ano, estava tudo mal. Não adianta nada você ter 10 milhões na conta e você tem uma receita muito alta e uma despesa mais alta ainda. Então, assim, informação é tudo. Então, você precisa ter ferramentas. E quando é uma situação em que o empresário ele tem mais de uma empresa que não são de áreas afins, são de áreas separadas, então a confusão pode ser maior ainda. Então, hoje nós atendemos e buscamos levar soluções para 3 níveis de empresários. Primeiro, aquele que é um MEI, ou é o empresário, está sozinho, e que ele precisa se desenvolver. Eu ainda não tenho clientes que têm esse histórico, mas aquele que não consegue sair da empresa. São bem atendidos do mesmo jeito, exatamente. Tem uma analogia que o empresariado fala, que é um empresário diário. Exatamente. Você fica preso na empresa. Sim. Né? É aquele empresário em que, se ele não está na empresa, nada funciona. Não acontece. Nada funciona. O chicotinho, né? Só funciona com o chicotinho.
É o famoso, o gato sai, os ratos faz a festa. Exatamente. Então, esse empresário que está em processo de desenvolvimento e precisa ativar o empreendedorismo dentro dele. Porque às vezes é uma pessoa que saiu da CLT ou não, entrou no mercado de trabalho agora, talvez ele saiu da informalidade, tem um CNPJ MEI para garantir os seus benefícios previdenciários, a sua formalidade e constar como um gerador de receita para o governo. E também ter uma possibilidade de crescimento. E do mesmo jeito a gente atende aquele empresário que tem uma empresa de porte médio, porém ele está perdido, ele precisa de alcançar alta performance, ele ainda não alcançou essa alta performance. O senhor tem um case Para isso existe as ferramentas e principalmente as estratégias para serem aplicadas. Todas elas são personalizadas. Os primeiros cases de sucesso, Jonas, são as nossas empresas. Sim, perfeito. Criativa, a InoveShow, a editora. Por quê? Primeiro eu preciso testar e validar. Se dá certo, aí sim eu posso oferecer para o mercado de trabalho. Sim. Posso oferecer para o mundo corporativo. Exato. Então, a partir desse momento que a gente testou, validou, que eu consegui implantar as ferramentas de gestão, a gente levou para o mercado. E aí hoje nós temos inúmeros cases de sucesso, principalmente na área de consultoria, na área de gestão de carreiras artísticas. Hoje nós atendemos vários artistas, principalmente da área sertaneja, em que são empresas que têm um volume de faturamento alto, despesas altas também, e que a gente precisa entender qual é a melhor tributação, qual a melhor estratégia. Eu não sou especialista em vendas, o meu objetivo não é alavancar a venda, mas sim fazer uma gestão eficiente, precisa, para que junto com os outros especialistas de venda, de marketing e de relacionamento comercial, possa fechar o círculo e a empresa consiga alcançar alta performance. Então, nossos principais cases são nessa área. Mas conta para nós uma história dessa, doutor. Um empresário, mesmo em gestão pública, que contratou a Criativa, que tinha uma dor latente e que com essas ferramentas... Como é que nasceu essa solução? Primeiro, nós temos uma alta excelência na área da gestão pública. Então, quem administra uma cidade? O prefeito. Normalmente o prefeito, na maioria das vezes, mas nem sempre, ele é empresário, ele é empreendedor, ou ele é parente de alguém que tem uma empresa. Então, sempre me aparece aquela mesma pergunta. Doutor, o senhor ajudou o meu parente, que é prefeito, e a prefeitura cresceu em nível de arrecadação e desenvolvimento. Você pode me ajudar também na minha empresa? Foi aí que nasceu essa solução. Olha. Primeiro no formato público e depois para iniciativa privada. Então nós conseguimos, aí eu fiz o caminho inverso. Eu usei a experiência do público, eu usei as metodologias que eu fui adaptando e algumas criando e apresentando na iniciativa privada. Então são soluções que deram certo. E o mais importante, o empresário ele precisa se posicionar, ou seja, eu sou Josimar, o meu propósito é esse, eu quero fazer isso de diferente na vida das pessoas, e eu quero que a minha empresa, obviamente, tenha faturamento, tenha lucro, porém faça uma transformação social na vida das pessoas. Por isso, muito eu trabalho com responsabilidade social corporativa. E eu utilizo os projetos de incentivo para isso. Então eu consigo fechar todo o elo e fazer uma conexão. Se vocês perceberem, essa identidade visual feita pela Ana Carvalho, são 3 esferas de 3 tamanhos diferentes. Por sinal, um excelente profissional. Um beijo, Ana. Nessa identidade, a gente consegue mostrar a união do governo, das empresas, com o terceiro setor, fechando essa conexão. E essas conexões fazem sentido. E foi isso que a Ana Carvalho, que é uma excelente especialista em brand, trouxe para essa identidade visual. Doutor Josimar, pensando aqui, delirando em toda a sua história, né? Porque, na verdade, agora a gente consegue entender o seu próximo passo. O seu próximo passo nada mais é do que uma consolidação da sua vivência. Sim.
né? Na verdade, você tem vivido aí a exaustão de preparar pessoas do zero, porque quem vence uma prefeitura, ele está completa, total e irrestritamente sem conhecimento nenhum, né? Ou é uma pessoa muito benquista na sociedade, ou ele é um empresário e aí ele não entende as questões públicas, como o senhor mesmo falou, né? Quem é empresário sabe que precisa vender. Na hora que você entra na gestão pública, você não pode vender. Não pode vender nem brincando, né? Você não pode nem comentar que você está querendo vender. Então, ele começa a se sentir impossibilitado de realizar as coisas. Quando você entra e começa a treinar, capacitar esse gestor para que ele chegue a um nível de sucesso, de projetos a um nível de 1.500%, né? De arrecadação, de estruturação de projetos, de captação, de repente essa pessoa termina a gestão num nível profissional para a área pública, né? É muito interessante pensar nisso. E agora você vem com esse projeto, que é um projeto novo, né? Um negócio novo, que é de estruturação. Imagina, eu não sei se ainda colocou dentro da sua estrutura, mas você pode colocar que é uma estruturação fast, né? Rápida, porque né? Tem que ser alguma coisa rapidíssima. Porque imagina o ciclo de uma gestão pública. Você tem 4 anos para sair do zero total e absoluto para você conseguir ter uma eficiência dentro de uma cidade, dentro do município, começar a fazer as coisas que você tem vontade. Então, assim, esse produto novo, você estava falando que eram 3 níveis, né? O nível do completo e total desconhecimento do profissional e os 2 outros níveis, quais seriam, que são as ferramentas que você traz e aplica? Sim, os outros 2 níveis são aqui eu falo de produtos para o empresário, sim, não para a gestão pública. E o segundo é aquele empresário que já tem uma empresa, já tem um número considerável de colaboradores e que precisa se posicionar melhor e alcançar a alta performance. E o terceiro é para aquele empresário que está se sentindo sozinho, solitário, em que toda a estrutura está funcionando perfeitamente, ele consegue ter uma empresa rodando e que precisa se posicionar enquanto marca, enquanto profissional, como autoridade na sua área. Então, o nosso propósito é fazer esse tipo de atendimento, levar a solução para esse grupo de pessoas, para esses empresários que desejam crescer, ativar o modo empreendedor dentro da sua experiência e alcançar alta performance. Começando do total zero. Começando do total zero, se for necessário. Sem preconceito, sem isso aqui era para você estar sabendo. Sim. É inadmissível uma hora dessa, porque imagina, né, a vivência do Dr. Josimar dentro disso. Você pega um prefeito que era... Né, teve alguns casos, acho que foi em Nerópolis, que o prefeito de Nerópolis ele era uma pessoa muito benquista na área de saneamento básico. E aí o cara, inclusive, era Ele era operacional. Ele era operacional, quando né? Ele foi eleito. Ele era o furador de cano, né? Como é que era o apelido dele? Bom, o nome correto é agente de sistemas. Esse é o termo correto do plano de carreira da Saneago. Contudo, é a pessoa que opera a máquina com a enxada, com o enxadão, para fazer o buraco ali mesmo, né? E aí ele trouxe esse nome para a eleição, né? Sim, aí ele teve uma estratégia de marketing de um bom posicionamento. Esse é o posicionamento dele. Só que ele era um cara que veio do operacional. E de repente ele vira prefeito nenhuma. De uma cidade que tem... Quero, né? Que agora é a Kraft Heinz, trazendo muito próximo a Goiânia, então podendo trazer muito recurso. O cara começa do total zero e tem que... E o mais intrigante né? nisso aí, doutor, é saber que a Creative Consultoria, na sua gestão, começou do famoso de dentro para fora. Que eu penso que eu acho que a dor mais difícil que tem de uma pessoa é a base da conscientização. Porque quando a gente fala de poder público ou de gestão pública, seja ela as esferas, seja ela municipal, estadual ou federal, a gente está falando de gestão. Sim. A gente está falando de empresas. E eu vejo mais agravante ainda um município, um estado ou
uma federação, no caso que é o nosso país, né, de que abrange todos os segmentos na área de gestão, pessoas, lideranças, serviços, produtos, né, e principalmente financeiro, administração de recursos, e como que a Criativa, uma consultoria, conseguiu gerar nesses gestores públicos, que o Crispim acabou de dar um exemplo, não são pessoas selecionadas pela sua capacidade administrativa, pelas suas formações, né, pelos seus diplomas. Como que vocês conseguiram fazer essa conscientização e gerar esses resultados que chegaram a esses números impactantes de 1.500% de crescimento? Primeiro, é importante fazer uma mudança de mentalidade. Não só com o gestor, que no caso é o prefeito, mas também toda a sua equipe, secretários e diretores de pastas estratégicas. Hoje nós temos uma metodologia. Essa metodologia foi criada por mim a partir da experiência que nós tivemos lá desde 2012, em que é pautada em um diagnóstico preciso, elaboração de uma estratégia personalizada e aplicação de uma metodologia clara e assertiva. Então, nós não temos ferramentas e estratégias em que a gente copia de outro município. É tudo feito totalmente personalizado. E quando a gente entra no município, a gente faz uma capacitação, eu não sou aquele profissional que apresenta um conteúdo engessado e muito teórico. Comigo é aula prática. E a prática que leva à mudança de mentalidade. Eu conduzo os profissionais dos municípios a um caminho com clareza, a uma solução com clareza. Por quê? Porque na medida em que o processo administrativo está acontecendo, eles saberão o que fazer. Na medida que o resultado financeiro chegue no município, que o recurso saia do governo federal, do governo estadual e chegue no município, eles já vão ficar sabendo, estarão prontos e preparados para agir. Isso evita com que o recurso ele volte para o governo federal, volte para o governo estadual. Então, a nossa metodologia é baseada na mudança de mentalidade do gestor, tanto prefeitos, secretários e diretores. E é exatamente isso que nós levamos também para a administração privada. Nós fizemos um caminho inverso. Normalmente, os profissionais da consultoria em desenvolvimento empresarial vão para a área pública. No meu caso, o nascimento foi ao contrário. Eu fiz o caminho inverso. Não quer dizer que está errado, mas foi uma experiência. Então, eu trouxe as ferramentas, apliquei na administração pública, consegui gerar um resultado satisfatório e bastante positivo em inúmeros municípios e levamos para a administração privada. Só que com outro olhar, no olhar da alta performance, no olhar da eficiência. É por isso que eu não entro de forma direta em pautas como marketing e vendas, mas eu entro na alta performance e a gestão estratégica do empresário. Eu estou olhando o empresário como pessoa, não como profissional. Porque aquela famosa frase não existe CNPJ forte com CPF fraco. E o empresário, ou seja, o CPF, ele precisa ter um propósito, ele precisa saber quem ele é. Ele não é empresário simplesmente por um objetivo de ter faturamento, lucro e pagar contas. Infelizmente, existem muitos empresários com esse foco, mas eles não estão, às vezes, cumprindo o seu propósito de vida. E quando você trabalha com o que você gosta, quando você trabalha com o seu propósito, você não trabalha, você te diverte. Exato. Estila, né? Caraca, Muito bom. isso é muito fundamental. E infelizmente, a gente chega naquele momento, né? O você momento sabia mais triste desse. Sabia, doutor, já está chegando uma hora de... Puxa, passou Nós rápido, né? Falamos do doutor Josimar da Criativa Consultoria. Resumir 22 anos de trabalho em uma hora é um desafio e tanto. Fala para nós mais, o que seria a entrega da Criativa Consultoria para o pessoal de casa, para nós ir para as considerações finais. Hoje, além das soluções para os municípios e para o terceiro setor, principalmente na área de gestão estratégica e projetos de lei de incentivo, nós trabalhamos bastante com
com consultoria de natureza empresarial. E o que nós fazemos? Nós conduzimos o empresário a ter uma clareza do seu propósito e alta performance. Então nós conseguimos mudar a mentalidade estratégica dele, fazer com que ele possa olhar o seu time do segundo andar, sendo totalmente estratégico e aplicando técnicas e ferramentas para que ele tenha uma vida saudável, para que ele tenha uma vida equilibrada entre pessoa, família e profissional e, contudo, leve a vida com mais leveza e principalmente aproveitando oportunidades de network, de conexões e fazendo com que a sua empresa ela cresça. Do mesmo jeito que o meu objetivo lá na prefeitura era fazer com que ela aumentasse a sua captação de recursos e gestão de recursos internos, na iniciativa privada, nosso objetivo é que haja uma maior clareza onde o empresário deveria chegar e que ele apresente e aplique estratégias de crescimento, de faturamento e aumento como consequência de marketing, de margem de lucro na sua empresa. Então, o meu objetivo é fazer com que o empresário ele tenha clareza do caminho que ele está seguindo, com ferramentas e estratégias que levem ele para um sucesso profissional. E para finalizar, nessa parte burocrática de perguntas, quando você fala de projetos sociais, tudo, seria de que forma isso com empresas você ajuda o empresário a elaborar isso? Nós trabalhamos com responsabilidade social corporativa. O que é isso? Eu ajudo o empresário a patrocinar projetos e a deduzir o patrocínio dos seus projetos de forma legal. É aquele famoso ditado, o imposto pode gerar lucro. Então, eu ajudo o empresário a transformar o imposto em lucro. Como? Patrocinando projetos de incentivo fiscal, deduzindo o valor desse patrocínio de forma legal dos impostos e fazendo com que a marca dele tenha mais visibilidade e impacto. Você sabe por quê? Aí que vem a pergunta, né? Porque visibilidade, mais credibilidade gera lucratividade. E qual é o nosso principal diferencial? E eu tenho orgulho de dizer que esse é o diferencial da Criativa Consultoria diante de toda a concorrência do país. Nós temos uma estratégia, uma metodologia em que eu apenas não entrego a visibilidade. Eu apenas não entrego um projeto. Todas as nossas ações são pensadas de acordo com o departamento comercial, de acordo com as estratégias do departamento comercial. Então, aí não sou eu que desenvolvo a estratégia comercial da empresa, é a própria diretoria. Eu recebo essa estratégia e, a partir dessa estratégia, eu aplico a estratégia do projeto, junto com o marketing. Porque marketing não vende. O marketing desperta o desejo de consumo. Quem vende é o time comercial. Então, o meu objetivo não é enganar o meu cliente. Eu não estou ali para vender uma ilusão. Então, não adianta nada eu entregar o melhor marketing, a melhor visibilidade, sendo que o comercial não está preparado para aquilo. Perfeito. Então, a gente consegue fazer essa conexão que faz sentido para a empresa. Então, o mais interessante, quando a gente fala de consultoria, muitas vezes nós temos um pensamento assim, eu pago alguém para mandar em mim. Mas como o senhor trouxe isso, é muito interessante, porque o senhor respeita uma estratégia comercial já elaborada, porque a pessoa ali, o empresário, ele tem anos e anos de comércio daquele produto, ele já sabe muito mais. E aí, eu achei interessante isso, porque o senhor não entra e fala, não, eu sei, você já não sabe mais nada, a partir de agora é assim, né? Não, existe um respeito nessa linha, né? Existe uma história, existe uma experiência. Sim. Eu posso entender de consultoria, de ferramentas e estratégias, mas eu não entendo do nicho que o empresário, que o meu cliente atua, com a mesma experiência dele. Eu posso ter noções, eu posso pesquisar, eu posso estudar, posso buscar informação, indicadores, mas a experiência de vida eu não tenho, então eu preciso respeitar a estratégia comercial e desenvolver um marketing a partir dos projetos de responsabilidade social, estratégias ESG, que faça sentido para que ele possa aumentar as vendas. E nós temos um cliente, infelizmente eu não posso falar o nome por questões de fidelidade contratual, confidencialidade contratual, mas ele é uma empresa do agro, que tem unidades em 8 municípios goianos, em que nós estamos desenvolvendo e posicionando ele a partir de projetos de lei de incentivo, junto com as estratégias de marketing e comercial,
E o crescimento do faturamento dele, o faturamento bruto nessas unidades em que a gente está passando com o projeto, tem crescido entre 15% e 20% após a atuação por meio do projeto de lei de incentivo. Então isso é muito positivo. Apesar de pode ser para baixo o número se comparado com o resultado dos municípios, mas é muito. Então, isso gera engajamento, isso gera credibilidade. E o governo sozinho não consegue desenvolver todas as políticas públicas. A partir do momento que as empresas elas apoiam projetos de incentivo, elas estão cumprindo, primeiro, o seu papel de auxiliar o governo em uma política pública, social, qual seja cultura, esporte, educação, idoso, saúde, e eles estão fazendo uma ação de marketing com custo zero, estão ampliando a sua estratégia comercial, estão fazendo network relacionamento com outros players e outros atores do município e, acima de tudo, eles estão se posicionando enquanto empresa que se preocupa com responsabilidade social. Então, isso é muito importante. Então, do mesmo jeito que pessoas compram de pessoas, no governo nós temos pessoas, é importante pensar nas pessoas, porque elas compram, elas geram, elas são consumidoras. E, acima de tudo, são elas em que têm a função de ser tomadores de decisão e movimentar a economia, né, do país. E se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, nós já fizemos um podcast com o doutor Josimar e doutor Rogério falando sobre esse tipo de assunto. Isso não exime a possibilidade do doutor Josimar voltar, porque esse assunto é fantástico. Rapaz, nem foi a todo mundo acha que é só corrida, né? Projeto social vai ser só uma corrida ou uma arrecadação de leite, alguma coisa assim. E tem projetos muito mais robustos que a Criativo pode apresentar, né? Exatamente. Não é só corrida, não é só evento cultural, musical. Nós também trabalhamos com plantio de árvore, projetos educacionais. Então isso é muito bacana. Agora, no dia do Cerrado e no dia do meio ambiente, nós vamos plantar quase 1.000 mudas de árvores em Goiás. Estão já definindo já os municípios que vão receber essa contribuição e vai ser uma ação muito interessante. Então, isso é visibilidade. Isso é criativa consultoria. Exatamente. E um detalhe, só fazer um resumo para o pessoal de casa entender. Quando a gente fala de incentivo fiscal, o que a Criativo faz? Me corrija se eu estiver errado, tá? Ela pega o valor do imposto que você ia pagar, um ICMS, vamos dizer aqui, né? Ao invés de você pagar essa fatia, ou seja, essa EDA que fala? DUA, né? DARI, Documento de Arrecadação do Estado. Ao invés de você pagar essa DARI, que é o valor do ICMS, ele reverte esse valor que você ia passar para o governo cede esse valor para você fazer um investimento. Alguns projetos, Exatamente. Tais como um replantio de árvore, né, uma ação social pode ser com creches, com escolas. Criança, adolescente. Olha que maravilha. Cultura. Isso é maravilhoso. Mas isso é papo para outro podcast que vai ficar esse gostinho de Exatamente. Saudade, né? Hoje, uma empresa que está no lucro real, que paga IRPJ, que gera ICMS em Goiás e no estado de São Paulo, nós conseguimos deduzir 100% do patrocínio no imposto. Então isso é super fantástico. 100%, gente. Vamos fazer uma continha de padaria básica aqui? Vamos supor que você vai pagar 100 mil de impostos. Ele consegue revertir 100 mil, que o governo abre mão, vamos deixar claro, que é um incentivo do governo, né? Que a gente tem aquela analogia que eu não vou passar para o governo, que é... Vai roubar, né? Não é isso. O governo dá essa opção, cede essa oportunidade, onde que a Criativo Consultoria entra com essa metodologia, consultoria e todo desenvolvimento, por isso que ele cita muito de projeto. Ele cria esse projeto para criar esse resultado de ação social. E Frank, fazer o bem faz bem. Uau! Não só para o planeta, mas para a sua empresa, para a sua vida. Doutor, para nós finalizarmos aqui, né, João? Vou fazer a pergunta da vez. Né? Logicamente, antes das considerações finais, é aquele pergunta que a gente faz para todos, e eu acho que faz muito sentido fazer para o senhor doutor Josimar. Senhor não pela idade, mas pela as patentes, vamos dizer assim, adquiridas do recorde do conhecimento. Nada melhor do que retribuir tudo aquilo que você aplicou para servir as pessoas. Por isso, a nomenclatura, o pronome de doutor, não é isso?
Pronome não, né? Falei errado, né? Não, É a qualificação. Pronome de tratamento. Então não errei, não. Eu sei que eu tinha rasgado o português agora. Tudo certo. E agora vem aquela pergunta, doutor, que eu quero que você busque lá no fundo do Josimar do passado com o Josimar do presente, né? Ou com o futuro, que é ou não, né? Que é aquela famosa pergunta que o Jonas gosta de falar da lápide. Quando o senhor não estiver mais aqui, o que você gostaria de deixar nessa jornada sua de vida? Que pergunta, hein? Tá eu achei vendo? que você ia perguntar qual o livro que eu deixo de leitura. Esse foi, submaré. Da primeira vez. Então, quando você não estiver Nós mais gostamos aqui... de surpreender, doutor. Eu penso o seguinte, Frank, Crispim e Jonas e os nossos queridos telespectadores. Nós morremos 2 vezes. Opa. Primeiro, quando o nosso corpo deixa de ser matéria aqui nesse plano. E segundo, quando o nosso nome é dito pela última vez. E eu decidi ser imortal. Por isso que eu sou escritor de livros. Tenho já 2 livros publicados. Estou com outros 3 livros em fase de elaboração que nós vamos lançar nos próximos 12 meses. E acredito que será uma ótima oportunidade de vir aqui no Bora Up mais uma vez. E a frase que eu quero deixar, não na lápide, porque eu quero viver muito tempo, não tenho essa pretensão, mas para reflexão para vocês aqui, querida audiência qualificada. Viva a vida que você nasceu para viver. Uau! Que é isso? Que é isso? Doutor, onde a gente te encontra? Redes sociais? Vamos lá. Site? Vocês podem nos encontrar no nosso Instagram, @dr.josimar, lá no Instagram, @dr.josimar. E a Criativa? A Criativa também está no Instagram, Criativa Consultoria, lembrando que é Criativa com 2 T's, Criativa Consultoria, tá lá no Instagram também. Uau! Jonas? Doutor, quero agradecer sua estadia aqui conosco, tudo que o senhor trouxe para nós, para nos ensinar. Mais uma vez, uma experiência inenarrável, uma coisa de louco estar aqui com vocês. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Estejam sempre aqui conosco, vocês moram no nosso coração. De verdade, o que o Dr. Josimar trouxe é isso, é propósito de vida, é algo que a gente precisa doar, a gente tem esse propósito, o Bora Up tem esse propósito de trazer para você, empreendedor, que aprendizados a 1000, né? Muitas coisas boas e que você consiga estar conosco e crescer junto com o Bora Up, que está subindo cada vez mais, cada vez melhor. Obrigado a todos vocês. Me encontra no Jonas Naves Oficial e estamos aqui no Bora Up Podcast, o melhor podcast do Brasil. Falando de corporativo, falando de empresa, falando de pessoas. Não é não, Diogão? Com certeza. Mais uma vez, Jonas, muito obrigado pela bola quicando assim. Aí é bicuda mesmo. Né? Agradecer imensamente a participação novamente do Dr. Josimar. Sempre é uma honra. Viu o Frank aqui arrepiado pelo menos umas 4 vezes. Eu achei que era um ar-condicionado, mas não era. Já tinha acostumado. E é uma história fantástica, né? Que a gente traz aí pessoas que constroem a sua vida com ferramentas, né? Dr. Josimar é o exemplo de execução, crescimento, conhecimento, construção de metodologia. Exemplo de criatividade também, né? Criativa completamente. Então, uma honra imensa recebê-lo novamente na nossa mesa. Jonas, obrigado demais pelo seu tempo, pela disponibilidade. Frank Borges, o nosso piloto desse avião, agradecer demais a oportunidade. Se você quiser saber mais de inteligência artificial, ferramentas que vão desenvolver sua empresa e seu negócio, entre no meu Instagram, @diogocrisp.ia. Olha, vou te falar, cada dia que passa eu estou ficando mais impressionado com o que a gente consegue ter com as inteligências artificiais. Então, siga o Bora Up. Bora Up é o lugar de você conhecer mais sobre empreendedorismo, histórias de sucesso. Uau. E onde é que encontra o seu e-book? Meu e-book
Você vai entrar lá no link da bio, vai clicar lá e vai comprar o meu e-book A Máquina Invisível, que te entrega 100 prompts para você mudar o seu negócio. Você que tem medo da IA, acabou, meu amigo. Com o príncipe da IA... Fácil. Máquina Invisível. Lá na bio. No link da bio. Crisp.ia. Do crisp.ia. Isso aí. Cara, tinha muito tempo que eu não vi os olhinhos de vocês brilharem desse jeito, viu? Saudades do Dr. Josimar, viu? Que transformação. Bom, né? Quando eu digo que aqui é um transbordo de conhecimento, que aqui é um foguete do empreendedorismo, e a gente fala com validade, doutor. E você nos proporcionou isso. Fico feliz. Que a gente traz pessoas aqui que têm resultados, que não é demagogia, não. Que não é falsos profetas. Quando a gente fala de falsos profetas, é o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? E você provou que realmente é de dentro para fora que se faz a mudança. Né? Toda a sua metodologia você aplicou na pessoa do Josimar, que é doutor hoje, e nas empresas, para depois reaplicar em outros locais, ou seja, externar isso aí. Parabéns pelo seu sim de estar aqui no Bora Up Podcast. Te agradeço de coração esse transbordo de emoções aqui. Eu saio mais uma vez carregado e emocionado com tanto, vamos dizer, energia, né? E espiritualidade aqui. Que a gente fala de espiritualidade não é só de religião, de crer em algo, de não tocar, mas sim na espiritualidade de conexões, que o universo conspira por quem serve, que ele retorna, que o trabalho devolve. Eu falo nesse sentido. Gratidão, Jonas. Obrigado. Gratidão, meu parceiraço, meu sócio, meu amigo, meu conselheiro. Foi conselheiro recentemente aqui. Gente, maravilha. Gratidão. Para você de casa, para você do Sul que vai nos assistindo, na TV Mais, na TV Tubarão, né? TV Tubarão, TV Mais, Santa Catarina, não é isso? Santa Catarina. Vamos estar, tá vendo? Nós estamos chegando longe, doutor, vai chegar longe. Um grande abraço pro sul do país, Santa Loirinhos Catarina, e loirinhas aí. Gratidão mais uma vez. E vocês nos localizam lá no Bora Up Podcast. Eu usou muito bem. Estamos eternizados lá no YouTube. Bora Up Podcast lá no YouTube, Spotify, Instagram. Estamos com um novo Instagram de um novo episódio, de um novo programa, que é o @Bora Acreditar. Não é isso? Perfeitamente. Bora acreditar. E aguardem, vai vir lançamento de eventos, tá? Tem um nomezinho. Pode dar o spoiler do nome? Solta aí pra galera, já deixa no ar. Vai ter um evento com o nome Plano Invisível, doutor. Já fica o convite, já vai chegar para você. Gratidão, você de casa. Até a próxima. Valeu! Uhul!